palavras ditas, os meus lábios, meu coração, a minha mente, ela saia daqui, que seja o Senhor, eu seja somente o instrumento, mas a honra e a glória é tua. Deus, tu colocaste essa palavra no meu coração, e eu pedi uma confirmação e o Senhor me deu, embora uma palavra muito conhecida, mas eu sei que o Senhor vai renová-la nesta noite e conduzi-la por caminhos novos, esparramando senhas, códigos para cada pessoa, para cada necessidade aqui nesta noite. Alguns receberão, ó Deus, umas instruções, outras, mas que essa palavra, ela não volte vazia. É tudo que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Um texto muito conhecido, Jó, capítulo 42, versículo 1 até o 6. Jó, capítulo 42, versículo 1 até o 6. Pode permanecer sentado em leitura responsiva, com toda reverência. Eu só vou pedir 30 minutos, somente 30 minutos de atenção, porque Deus vai falar com você. Leamos todos juntos esses 6 versículos que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Só até aí. Amém. É muito importante você guardar esses 6 versículos que você acabara de ler, porque eles vão ser importantes para vocês ao final dessa mensagem. E o nome dessa mensagem que Deus colocou no meu coração é: o fim é bem melhor que o começo. O fim é bem melhor do que o começo. Em tudo na vida, o fim é bem melhor do que o começo. Todo mundo sabe que Jó foi um homem provado, e aqui eu já deixo uma ressalva, que teve algumas peculiaridades que Deus permitiu algumas pessoas passarem. Por exemplo, Pedro foi o único que andou sobre as águas, Moisés foi o único que abriu as águas, e Jó, ele foi único também naquilo que ele passou. A gente fala assim: meu Deus, como pode tanta coisa ruim acontecer diante de um homem? Mas a gente não pode esquecer e deixar de lembrar de que Jó era humano como nós. Assim como Jesus veio como homem e fez o que a gente não era capaz de fazer, que era morrer santificado, e ele como homem veio e disse: é possível, vocês não conseguem, mas eu vim, me fiz homem e estou passando pelas mesmas coisas que vocês, dores, frustrações, traições, mas é possível. É vocês que não estão bem conectados com o Pai. Então o que Jó passou é uma coisa única dele. Mas eu acredito, sabe, irmão Franco, que
assim como Jó, Moisés, os patriarcas, cada personagem que ganhou destaque na Bíblia, a chamada galeria dos heróis, todos eles, as suas histórias foram escritas para que nós, essa geração de agora, do século 21, que somos a que pertencemos, a gente possa tirar proveitos. É óbvio que depois de Jó, e talvez antes de Jó, a gente não conseguiu outro Jó. Exemplo, Moisés, por bem menos que Jó, se irou com Deus. Moisés bateu na rocha com raiva de Deus, porque não tinha água. Jó, com 10 filhos mortos, glória a Deus. Lembrando que a gente não precisa ser igual a Jó, mas eu acho que algumas coisas de Jó está ao nosso alcance, dá para fazer. Assim como os 10 mandamentos. Você acha que Deus ia dar 10 mandamentos para a gente, irmãos, se a gente não fosse capaz de cumpri-los? Deus só vai dar para mim e para você aquilo que a gente é capaz de executar. É fácil? Não. A porta é estreita, é difícil entrar, mas não é impossível. Não é impossível. Tem que se esforçar, tem que querer, tem que se determinar. Se o reino de Deus fosse fácil, irmãos, quase todo mundo entrava. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Então diz a Bíblia que esse homem, ele ganhou uma dimensão e uma prosperidade financeira muito grande. E aí eu quero tirar só algumas coisas de Jó para o dia de hoje, para a gente não ficar preso à história dele em si, mas trazer a história dele para nós hoje. Primeira coisa que eu já tiro de lição aí de Jó: é muito difícil para Deus hoje, é difícil para Deus, não é para nós, Deus abençoar, prosperar seus filhos e mantê-los perto dele, porque muitas vezes quando Deus prospera alguém, esse alguém some de perto de Deus por causa da prosperidade. Lutou muito, trabalhou demais, mas depois que Deus abençoou, tchau Deus, não quero mais saber. Então não era Deus a coisa mais importante, eram as coisas. E Jó mostra que as coisas para ele eram irrelevantes, não tinha muita importância. Uma outra coisa que Jó ensina para a gente é que havia dentro dele uma preocupação muito grande com a sua família. Em especial, ele cita isso, com seus filhos. Ele tinha uma preocupação com seus filhos, que a Bíblia diz que de vez em quando, sempre, ele ia lá no lugar da expiação, fazia sacrifícios e holocaustos em favor dos seus filhos. E ele dizia assim: vai que os meus filhos estão desviados dos caminhos do Senhor, vai que os meus filhos não estão agradando a Deus, vai que os meus filhos, eu não consigo monitorar os meus filhos 24 horas, mas vai que os meus filhos estão fazendo o que é mal aos olhos de Deus, todavia eu vou fazer um sacrifício. Irmãos, isso aí dá uma exegese, uma hermenêutica para outro dia, não para hoje. Eu já me perguntei assim: meu Deus, será que Jó conseguiu salvar os filhos dele fazendo ele o sacrifício e não os próprios filhos? Porque o sacrifício e a aceitação é individual, a salvação é individual. Mas sabe o que eu acho, irmãos? Por mais que Jó não tenha salvado com essa teoria de ele fazer o sacrifício para os filhos, assim como cada um de nós está aqui orando pela nossa casa, e talvez nós temos filhos ou parentes que requer sacrifício de Deus para que eles alcancem a misericórdia de Deus. Talvez a gente não consiga salvá-los aqui nesse culto hoje, mas talvez a gente consiga levantar a misericórdia de Deus para mais tempo, para que Deus não desista deles. Isso eu tenho certeza, que a oração do justo, ela move o coração de Deus.
Talvez aquele sacrifício que Jó fez para Deus era dizer assim: Senhor, eu estou fazendo um sacrifício pelos meus filhos, mas assim, por favor, não desiste deles, dá uma chance para eles. Eu não sei o que esses meninos andam arrumando por aí, mas por favor, ajuda eles. Essa era uma preocupação de um pai. Uma outra coisa que eu aprendo com Jó é que a própria Bíblia fala em Pedro que o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se você sabe, mas quando a Bíblia fala que Ele é o Deus dos céus, e fala os céus em plural, nós temos o céu atmosférico, que é esse céu que a gente vive aqui, essas nuvens aqui que a gente está aqui, ó, quando o avião vai, aquela coisa. O céu da galáxia, aonde vai a Lua, tem os planetas. E aí acima disso tem a morada do Altíssimo. Acima disso. Para pensar, irmão. Toda vez que você pega um voo, toda vez que você vai pegar um avião, uma viagem, você só consegue ir até o primeiro céu. Ainda tem o segundo céu e o terceiro céu. Esse Jeff Bezos e Elon Musk, os homens mais ricos, ficam gastando dinheiro para ir no segundo céu. Eles vão à Lua, vai em Marte, vai não sei aonde, mas no terceiro céu só entra através de Jesus Cristo. E é esse terceiro céu que eu quero buscar nesta noite para a minha vida, para a tua vida. Se você quer esse terceiro céu, diga: eu quero, celebre, porque o seu nome já está lá escrito nesse terceiro céu. O teu nome já está lá, o teu nome já está lá. E é engraçado que o segundo céu, aliás, vamos falar assim, o primeiro céu, os populares, eles conseguem ir. Por exemplo, se você for pegar um pacote para São José dos Campos ou Curitiba, você pegar uma baixa temporada com R$800, você vai e volta nesse primeiro céu. No segundo céu é o segundo para milionários. Cada passagem para você ir lá em Marte ou dar a volta no planeta custa milhões de dólares. Só que para o terceiro céu é de graça. Mas tem um requisito: só entra se tiver de mão dadas com Jesus. Você não entra sem Jesus. Você não paga passagem, você só precisa estar de mão dada com Jesus. Então Jó, ele ensina muito isso para nós. E como Tiago disse, Pedro disse, e o próprio Tiago também disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Tiago diz resistir ao diabo e Pedro fala que ele anda em derredor, isso me faz lembrar uma coisa. A Bíblia diz que quando Jó foi fazer um determinado sacrifício, no meio dos filhos de Deus, Satanás estava no meio deles. Isso me lembra a parábola do joio e do trigo, porque quando foram semear o trigo, o joio também foi no meio. Não sei se você sabe, mas você sabia que tem gente que está determinado a ir para o inferno e está convivendo dentro de uma igreja? Pastor, eu não entendi. Pessoas que não conseguiram perdoar, pessoas que ainda não tomaram uma decisão na sua vida se querem ir para o terceiro céu de fato, pessoas que não casaram com Jesus ainda, pessoas que não abriram mão desse mundo, ainda estão enraizadas neste mundo, achando que aqui é um paraíso. É bom lembrar, irmãos, que a maioria dos verdadeiros e grandiosos homens de Deus, como João Batista, Paulo, João na ilha de Patmos e outros, quando eles previam a sua morte, eles ficavam alegres. Nós estamos vivendo uma geração em que quando a pessoa sabe que vai morrer, ela fica desesperada, tem medo de morrer. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim: para mim morrer é ganho. Aleluia. Morrer é ganho. Tem
gente aqui, se você perguntar assim, quem quer ir para o terceiro céu hoje, dar um passeio e ficar na glória lá, na galeria do santo? Pastor, agora não, espera mais um pouquinho, deixa eu terminar umas coisas, ainda tem umas pendências aí para resolver um negócio. Diga para o irmão, resolve logo que você vai ter que ir. A Bíblia diz que entre os filhos de Deus, Satanás foi infiltrado. E antigamente era assim, Satanás esperava o culto acabar para perturbar a gente lá fora. Agora Satanás entra disfarçado de crente dentro da igreja e tira a gente do sério. E faz a gente fazer, sabe o quê? Que é o que a nossa classe hoje em dia está sofrendo. Ele generaliza. Às vezes um falso crente generaliza os verdadeiros crentes. Eu vi uma matéria do Ratinho essa semana. Eu não sabia, eu não tinha noção. Nós somos 220 milhões, né? Aproximadamente de população. Talvez a Raquel seria a pessoa mais apropriada para dizer mais ou menos quantos eleitores nós temos no Brasil. Mais ou menos, não sei assim, quantos milhões nós temos hoje. Se até de olhar antes, se você quiser pesquisar aí, vai ser importante. Por que eu estou falando isso? Porque o Ratinho falou assim, rapaz, os políticos têm que tomar cuidado desses evangélicos, cara. Eles são uma nação. Eles são 40 milhões hoje no Brasil. Rapaz, 40 milhões. Quando ele fala 40 milhões de cristãos, vamos dizer que incluiu crianças, que incluiu, sei lá, pessoas que ainda não foram batizadas, essas coisas. Mas mesmo que só de 30 milhões aí tira 10 milhões, 30 milhões decide muita coisa. 30 milhões de uma nação, dá para você tomar as decisões do Brasil. É um povo. É uma pena que esse povo às vezes está separado. Está um para um lado, outro para outro. Mas enfim, 156 milhões? Então nós somos basicamente um quarto. Levando em conta 156 milhões, nós somos um quarto. A gente dá para fazer assim, grandes mudanças. Mas vamos lá. A Bíblia fala que o diabo se infiltrou no meio dos filhos de Deus. E ele foi identificado por quem? Por Deus. Sabe quem identificou? Tem umas coisas de Deus que quando eu chegar no céu eu quero perguntar para ele. Por exemplo, esse caso de Jó. Deus, por que quando o diabo apareceu infiltrado no meio dos filhos de Jó e dos filhos de Deus, por que o Senhor foi lá pessoalmente tirar satisfação com o diabo? Quer ver outro exemplo? Em Números capítulo 12, versículo 1 em diante, você vai encontrar Deus também descendo do céu para intervir numa discussão entre três irmãos, Moisés, Miriam e Arão. Deus desce e ele pessoalmente toma as dores. E ele fala com Miriam e Arão, dando correção dos dois. Deus não manda não, ele vem pessoalmente. Nesse caso aí de Jó, foi a mesma coisa. Deus desce pessoalmente e vem tirar satisfação com Satanás. Tipo, por que você está olhando para Jó? Por que você tem observado a vida de Jó? E quando a gente fala Jó, irmãos, você pode olhar que está no singular. Não está falando assim, por que você tem olhado Jó e a família de Jó? Por que você está olhando Jó e os filhos de Jó? Por que você está olhando Jó e a mulher de Jó? Não, porque você está olhando para Jó. Eu vou explicar para você por quê. É você que está aqui hoje. É você que incomoda o diabo lá na sua casa. É por sua causa que o diabo ainda não fez coisas piores na sua causa. Porque quando ele olha para você, ele te odeia tanto, porque ele sabe que a luz de Cristo, ela está dentro de você. E aonde a luz está, as trevas não entram. Então, Satanás, ele tinha um ódio pessoal, ele tinha uma ira de Jó pessoal. E é engraçado que Jó não tinha dimensão e nem noção desse ódio.
Irmãos, se você pegar, depois de estudar os 4 evangelhos, você vai ver assim, eu não sei muito bem o percentual, mas é quase, não estou dizendo que é igual, é quase. Você vai ver Jesus falando de céu e inferno quase meio a meio, quase 50%, 50%. Por quê? Porque é as duas finalidades da vida: vida ou morte, céu ou inferno. Não tem outro caminho. Tudo se resume nisso: ou você vai morar com Deus, ou você vai para o inferno. Então, o que eu fico pensando é: o que levou o diabo a ter essa birra pessoal com Jó? E aí a gente vai descobrir agora que Deus chega para o diabo sem Jó tomar conhecimento. Vou fazer uma ilustração para você aqui agora. Muita gente não vai gostar, mas eu vou fazer uma ilustração. Mesmo que você não goste, eu quero dizer para você que isso acontece todo dia com você e comigo. Você sabia que todo dia o diabo fala assim para Deus assim: eu posso fazer isso, isso, isso com ele? Aí Deus: pode, mas não toca na vida dele. Aí o diabo vai lá, faz. Aí você consegue vencer. Aí o diabo: nossa, vamos pensar em outro plano. Agora, e se eu pegar ela e fizer isso? Será que ela vai continuar adorando o Senhor? Aí Deus vai: eu posso lá então tentar ela? Pode. Aí vai lá e tenta você. E você não toma conhecimento. São aqueles ventos que vêm na sua vida assim do nada. Irmãos, você tem que aprender a lidar com os ventos da vida. Às vezes o vento está a favor e às vezes está contra. E a Bíblia dá uma explicação para isso em João capítulo 3, versículo 8. Jesus está dizendo para Nicodemos assim: ó, quem é nascido do Espírito é comparado ao vento. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Sabe que existe, mas não sabe, não se vê ele. Assim são as guerras espirituais. Às vezes a gente está aqui e diz: meu Deus, tudo estava bem, e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Da onde veio isso? Por que isso aconteceu? Guerra espiritual contra você. Só que Jó, ele tinha uma coisa que nós não temos. Jó não queria o porquê das coisas. Jó não queria saber por que isso. A gente quer saber. Oh, mas eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo, mas por quê? Por quê? Por quê? Irmão, primeiro que esse porquê meu e seu tem que acabar. Porque Jesus, ele não merecia passar pelo que ele passou, e ele nunca perguntou por quê. Ele passou, por mim e por você. Ele passou, sem perguntar por quê. Uma outra coisa é que Jó, ele era o alvo principal de Satanás. Porque se Jó fazia sacrifício para os filhos, é óbvio que Satanás, ele se dirigiu diretamente a Jó. E aí ele pede uma permissão para Deus, dizendo assim: posso tocar nele? Aí Deus faz uma ressalva: pode. Agora deixa eu fazer uma pergunta que vai dar um nó na sua cabeça agora. Quando o diabo perguntou para Deus assim: posso tocar em Jó? Aí Deus falou assim, presta atenção à pergunta, ó. Aí Deus respondeu: vai, porém não toca na vida dele, mas pode ir fazer o que você quiser. Item 1. Ou opção número 2, Deus falou assim: vai, toca no boi, nas vacas, na jumenta, nos camelos, nos filhos, menos nele e menos na esposa dele. Qual foi? A primeira ou a segunda? Primeira ou a segunda? Primeira. Na verdade, no sentido literal, se você for ler, não, a mulher dele não está citada, nem os filhos. Embora ele é o representante da família, ele é o sacerdote, ele representava. Mas, como salvação individual, foi dirigido
aquela tentação exclusiva a Jó. Sabe por quê, irmão? Os filhos de Jó não aguentariam. Jó já tinha mostrado que ele, fazendo sacrifício pelos filhos, ele mostrava que ele mesmo tinha insegurança pelos filhos dele. Quantos pais tem aqui que tem insegurança? Meu Deus, será que eu vou ver meu filho na glória? Então vou dar um conselho para você: pague um preço para o seu filho. Lute por ele, faça como Jó, faça sacrifício, faça expiação, para que a misericórdia de Deus e a bondade de Deus nunca se separe dele, que ele se encontre com Deus, nem que seja dormindo, como disse Silvio através do irmão aí, nem que seja no último suspiro da sua vida. Quando Deus liberou Jó, Satanás, de tocar em Jó, Satanás saiu assim, em carta branca. E aí, para você ter uma ideia, irmãos, de uma vez só, não dá para a gente falar tudo, mas são 3.000 camelos, 500 juntas de boi, que quer dizer 1.000 bois, 500 jumentas. Irmão, você sabia para que servia camelo? Camelo é uma locadora, era uma localiza. Ele tinha uma empresa como se fosse uma Interpemirim. Todo mundo que queria camelo fazer trajeto, vamos lá em Jó. Jó, me aluga 2 camelos aí que eu preciso fazer uma viagem. Ele alugava, era carro de frete. Ele ganhava muito dinheiro. Mataram os camelos, mataram as jumentas, mataram tudo. E aí por fim vem os 10 filhos de Jó mortos. E aí fica aquela reação do diabo, assim, aquela expectativa do diabo, assim: não, agora a gente só precisa ver o que ele vai falar. Tudo que a gente quer é que ele atribua a Deus esse problema, essa culpa. Se ele jogar a culpa em Deus, a gente se dá por satisfeito. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, raspa a sua cabeça, coloca a cara no chão nas cinzas, chora, chora, chora. E aí diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, para Deus. Deus deu, Deus criou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos, Joanildo, há poucos dias, você chorando sobre a perda de um filho, e também dizendo os intervalos de outras perdas que você teve, como a mãe, irmão. Mas foi intervalos. Mas eu vi que do filho doeu muito em você, assim como da sua mãe também. Mas naquele dia você chorou muito. Agora imagine você com 10 filhos enfileirados num caixão, e você num velório com 10 filhos de uma vez só. Obrigado. Já passou por isso. E aí entra uma outra coisa, irmãos, que eu queria saber por que isso não aconteceu. Quando ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para Deus. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele termina de falar isso, a sua esposa, olha outro sintoma que aparece aí no meio. Ele já tinha um problema de desconfiança dos filhos. Agora a sua esposa, quando eu falo esposa, para não ficar no sentido machista ou no sentido literal do sexo, pode ser esposa ou esposo. O seu cônjuge, vamos falar assim, o seu cônjuge remete à seguinte frase: como pode, cara? A gente perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu as vacas, agora perdeu 10 filhos, e você ainda abençoando, louvando, adorando a Deus?
ele repreende ela e diz assim: você fala como uma louca. Quando os filhos nasceram, você agradeceu a Deus. Quando a gente prosperou, você agradeceu a Deus. Mas era tudo emprestado, nunca foi nosso. Mais cedo ou mais tarde, a gente ia embora daqui sem levar nada. Até os filhos não eram nossos, era herança de Deus. Agora você está querendo me botar contra Deus? Não, se você quiser falar mal de Deus, você fala sozinha, mas eu não vou falar. Isso me chama a atenção muito nele. Sabe, irmãos, a mulher de Jó, ela estava num nível espiritual muito abaixo do nível espiritual de Jó, porque ele compreendeu, ela não compreendeu. E você pode olhar que dali por diante o que sucede, para a gente ficar dentro dos 30 minutos. O que sucede é, após isso, é só dor e um Deus que leva Jó, assim como leva eu, leva você, ao extremo do sofrimento e da dor. Eu fico perguntando, meu Deus, é muita coisa para esse homem. Aí a Bíblia diz que acontece um fato também inusitado, que 3 amigos dele, quando percebem a tragédia, por ele ser um cara rico, público e notório, aí 3 amigos dele vão até ele, e a Bíblia diz que esses 3 amigos ficam 7 dias com Jó, chorando, lamentando, orando, jejuando e jogando cinzas na cabeça como um gesto de humilhação. Depois de 7 dias, os amigos de Jó, nós temos que ir embora, porque essa peleja aí é sua, e a gente tem que ir porque a nossa vida segue. E aí a gente já chorou com você e vou embora. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas vão ficar do seu lado durante um tempo. Alguns pouco tempo, outros mais ou menos, outros muito tempo. Mas a vida inteira quem vai ficar com você mesmo é Deus. Vai chegar a hora que você vai olhar para a esquerda, para a direita. Você vai ter dias que o seu telefone não vai tocar. Vai ter dias que você não vai ver mensagem de autoajuda para você. Vai ter dias que ninguém vai te animar. Vai ter dias que as pessoas não vão se lembrar de você. Elas sabem o que você está passando, mas elas vão ser indiferentes com você. E foi o que os 3 amigos de Jó fizeram. Ficaram 7 dias e disseram: tá bom, chega, vamos embora. E foram embora. A solidão de Jó continuou, entre aspas, com pessoas, mas com Deus ele estava agarrado com Deus. Ele não se sentia só, ele sabia que Deus estava ali. E aí, para a gente ter uma confirmação disso, em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: olha, depois que os amigos dele abandonaram ele, ele fala bem assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim vai se levantar em meu favor. Agora escuta, olha que coisa engraçada, Geraldo, que não vai ser para dar uma na cabeça. Não tem os 3 amigos que ficaram 7 dias com ele chorando, lamentaram? Eles voltam, só que agora eles vêm com uma nova versão. Sabia que isso pode acontecer com você e comigo? Aí os 3 voltaram. Aí parece que eu estou vendo Jó. Vocês voltaram? O que houve? Deixa, eu estou bem. Não, Jó. A gente não veio chorar, não. A gente não veio fazer jejum, a gente veio falar um negócio muito sério. Rapaz, a gente estava conversando nós 3, o seguinte: para passar esse monte de tragédia, esse monte de caos, sabe, esse monte de coisa ruim que você está passando, ou você está com um encosto bem grande, ou então é o seguinte: você deve ter pecado feio com Deus, e Deus está te castigando. Tu está amaldiçoado, homem. Nós não vamos nem
ninguém fica aqui nem 7 horas, quanto mais 7 dias. A gente veio dizer para você uma coisa, Jó: se conserta. Quantos de vocês passaram por uma provação e veio outro crente dizendo assim: se conserta, que é Deus te castigando? E não era Deus te provando. Amém. Deus, aleluia. As pessoas pensam que o reino de Deus é só ganhar, às vezes é perder. Jesus disse: olha, se o grão da semente não morrer, ele não pode renascer. Às vezes você mata uma coisa, perde uma coisa para ganhar outra coisa. Estava conversando com uma irmã aqui hoje sobre o companheiro dela. Ela falou assim: pastor, já é a segunda vez que eu falei com você que eu dei cartão vermelho nele e você não entendeu ainda. Eu falei: minha irmã, você falou isso para mim? Já é a segunda vez que eu falei que eu estou numa carreira solo. Eu falei: Jesus, eu não sabia disso não. Pastor, assim, só fica sempre perguntando por ele. Eu falei: não pergunto mais. Foi a vontade de Deus. Deus diz assim. No capítulo 38, do 1 ao 38, Deus não fala absolutamente nada com Jó. Falou com o diabo no primeiro, mas no 38, Deus se revela para Jó, dizendo: Jó, aonde você estava quando eu fiz a terra, a fundação, o equilíbrio das águas, o sol, a lua, tudo quando eu fiz? Você nem existia. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu estou conversando com você no meio desse redemoinho, só para dizer uma coisa para você. Até aqui, Jó, você está indo muito bem. Você está passando por luta. Você perdeu tudo, você tem chorado. Sua mulher não está acreditando mais em mim, mas você continua orando, você continua acreditando, você continua me buscando. Você mesmo sem entender, você em momento nenhum atribuiu a mim todo esse sofrimento. Você me exentou, você tem me honrado. Jó, eu estou orgulhoso de você, Jó. E aí eu termino, irmãos. Me dá 3 minutos que eu termino. Eu fiz uma pergunta: para que Deus fez esses estradalhaços todo na vida de Jó? Matar filho, matar jegue, matar jumento, matar boi, matar camelo. A troco de quê? De provar o amor de Jó por Deus? Sim. Sabe por quê, irmãos? Você só consegue provar que ama a Deus de verdade no deserto, quando tudo vai mal. Dizer que ama a Deus e adora a Deus quando tudo vai bem, os gentios, os normais fazem isso. Mas os filhos de Deus aceitam ventos a favores e ventos contrários vindo da parte de Deus. E quando vem uma tentação, ele sabe separar que a tentação não é de Deus, é do diabo. Mas quando vem uma provação, ele sabe que é de Deus, porque Deus prova, mas o diabo é quem tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: ninguém sendo tentado diga que Deus o tentais, porque Deus não tenta ninguém. Mas alguém sendo provado, diga sim, esse é provado por Deus. Mas bem-aventurado o homem que é provado, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida eterna. Você vai ser provado, você vai ser tentado, mas você vai ser aprovado por Deus. Você vai receber a coroa da vida. O final vai ser melhor do que o começo. O seu final vai ser incomparável. Aí eu preciso falar uma coisa rapidinho, irmãos de Jó, sobre as coisas materiais. A maioria das pessoas, quando vai casar, né, elas querem sempre assim: não, deixa eu ter uma casa, ou então deixa pelo menos isso. Irmão, se você casar por amor, você com a pessoa que você ama, você vira um gigante. A casa que não existe passa a existir. Eu acho que você ganha mais força para conquistar a casa depois que você casa, do que você esperar a casa para poder casar.
Eu falo com experiência própria. Quando eu casei, eu tinha casa. Mas eu determinei. Porque as pessoas, elas se baseiam muito nas coisas materiais para serem felizes. E Jó não baseou nisso. O que Jó fez? Para mim, olha, tudo faz. Ter filhos, perder os bois, perder isso, perder aquilo. A minha relação com Deus é o que define a minha felicidade. A minha felicidade... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, irmãos, a gente tem um péssimo hábito. Isso é instintivo e é genético. Tanto para pai como para mãe. A gente casa... E a Bíblia diz que quando você casa, você tem que fazer o quê? Você tem que sair do meio da sua parentela e construir a sua casa. E quando você constrói a sua casa, o óbvio é os seus filhos, quando crescerem, eles casarem também e eles construírem a casa deles e a família deles. Só que acontece uma coisa errada no meio disso tudo. A gente começa a querer que os filhos da gente não passem pelo que a gente passou. Aí o que a gente faz? Eles nunca vão ser o que a gente é. E nunca vão saber o que a gente passou, se a gente não deixar eles passarem por tudo que a gente passou. Excesso de proteção. Peraí. Quem que ensina filho de pobre a andar de bicicleta? Quem que ensina filho de pobre a nadar? Eu quero descobrir. Filho de pobre, irmão, ninguém ensina nada. Você acha que filho de pobre vai para aula de natação? Segurando uma bolinha nos braços? Nada! Acho que o menino já veio da barriga da mãe, ele já nadava dentro lá do útero da mãe, lá na barriga. Porque você pega o menino, tira do ventre da mãe, joga, olha, ele já está assim, ó. Mas como que esse menino, ele nasceu, é peixe? É filho de peixe? Ele sabe. Tem uns meninos de rua aí, tem um menino que passa sempre em frente da minha casa. Eu falei, rapaz, eu estou com 50 e poucos anos. Não vou falar quantos anos eu tenho, não. Estou com 50 e poucos anos. Mas meu sonho era andar numa roda só de bicicleta. Cara, você faz isso numa... O menino deve ter uns 8 anos, 9 anos. Você faz isso numa classe e ele ainda tira onda. Sabe o que ele fez outro dia, Frank? Essa é demais. Ele pegou a namorada dele, a irmã dele, eu não sei o que é. Ele foi com a bicicleta. Aí ele foi dar uma freada, levanta a traseira, agora é o contrário, ele levanta a traseira e ele vai, chega na boca da irmã dele, a namorada dele, dá um beijo assim, e volta. Eu falei, caramba! Quem ensinou isso para esse menino? É os pais que falam assim, entrega para Deus, deixa Deus, o mundo vai ensinar para ele. Os filhos que é criado no mundo, na escola da vida, eles são melhores do que esses filhos que têm super proteção. É, irmão. É. A Regina tem uma filha. Ela tem 3 filhos, mas ela tem uma filha especial que ela jogou duro com essa menina. Jogou duro. Mas a menina virou uma bomba. A menina virou uma bomba. Ontem eu tive que ir lá para comprar um capacete, porque a gente vai ficando com trauma. Eu falei, se eu cair agora com o capacete aberto, eu não quero mais estragar a cara. Depois que o Luciano falou que eu estou bonitinho com a minha esposa, eu falei, não vou estragar a cara. E olha que eu não coloquei ainda a prótese capilar que o marido dela colocou. Aí eu vou ficar chique demais, eu vou ficar lindo, lindo de viver. Agora você vê, né? Eu com uma prótese já estou metido. Jó com 3 mil camelos, estava simples, humilde, uma boa. Eu com uma prótese já estou querendo ficar abusado, entendeu? Senhor, retira a prótese, não vou colocar mais. Em nome de Jesus. Eu estou vendo que eu vou ficar nojento. Deixa assim, Senhor. A minha mulher falou assim: Deus não pode dar muito poder para você não. Falei, por quê? Ah, só para a cabeça. Você fica doido. Falei, sério? É. Mas eu não, fico de boa. Você não, você fica meio doidão. Falei, é bom você falar isso, porque aí eu tenho que controlar essa área mesmo, que é a área da vaidade, sabe? A área que você pensa que você é. Ah, porque eu tenho isso. Irmão, até as coisas que você tem não definem você maior do que os outros. Às vezes uma pessoa cheia do Espírito Santo, sem ter um carro, sem ter uma casa, morando de aluguel,
ela tem muito mais valor para Deus do que uma pessoa que tem um monte de bens, mas não tem Deus. E para terminar, Jó termina seus dias dizendo assim, olha o que ele fala. Vamos de novo? Jó 42:1. Então respondeu Jó, é Jó que responde ao Senhor dizendo, quem está falando é Jó. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, ele está falando dele, relatei o que não entendia. Ou seja, eu falei de coisas que nem sabia, coisas que para mim eram inescrutáveis, ou seja, obscuras, abstratas, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e falarei, e perguntarei, e tu me ensinarás. Segura aí, olha o que Jó está falando, irmão, no último capítulo. E tu me ensinarás. Sabe o que Jó está dizendo? Eu passei por tudo isso, mas eu ainda tenho que aprender com Deus ainda mais coisas. Eu ainda não sei tudo de Deus. Eu ainda tenho muito que aprender com Deus. Deus ainda vai me ensinar muita coisa ainda. 5. Como o ouvido dos meus ouvidos, eu ouvi. Ou seja, no dia, lá no 38, quando ele falou comigo, mas agora os meus olhos te veem, Deus. Por isso, ele diz assim, está atribuindo a ele, abomino, me arrependo no pó e na cinza. Agora vai no 7. Sucedeu que acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, lembra dos amigos dele? O Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra seus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó. 8. Tomais, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecer como holocausto por vós. Ou seja, vocês pecaram, acusando ele, dizendo que ele estava amaldiçoado, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras que se aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que é certo. Então foram Elifaz, o Temita, Bildad, o Suíta e Zofar, o Maonita, e fizeram como o Senhor lhe disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Agora o 10 e o último, a gente acaba e prepara aquele louvor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por aquelas 3 pessoas, os 3 amigos que tinham acusado ele. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Essa mulher vai cantar esse louvor agora. Ela fala: a vida voltou. Pode colocar, por gentileza. Eu quero que você preste atenção nessa letra que é para você. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, mas nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele ama. Nazareno, que fazia o que homem não podia fazer.